Hoje, como sempre acontece nos nossos primeiros encontros, é um encontro de orientações sobre o processo eleitoral de grêmios estudantis. Vamos conversar sobre isso, resgatar alguns pressupostos importantes. Eu verifiquei o Google Docs que a Eliana criou, foi uma maneira de eu ir inserindo vocês também no grupo 2021, que é o nosso novo grupo de grêmio. Fico feliz de ver rostinhos já conhecidos, que já há alguns anos atuam acompanhando os grêmios nas escolas, né? A Creuza, o Elias, a Marli, a Neidinha, a Rosiane, o Vlad, que já chegou hoje com a missão de nos ajudar aqui, caso ocorra algum problema na minha projeção, a Sônia, e os que estão chegando agora, que a partir desse ano passam a assumir essa responsabilidade com os grêmios. Bem-vindos, bem-vindos a todos. Espero que tenhamos um ano produtivo frente aos grêmios. O ano passado, devido à pandemia e à adequação do ensino para a forma remota, o processo de busca ativa, de engajamento, também para nós, diretoria de ensino, diante de uma agenda nova que se apresentou, eu e o Carlos não conseguimos cumprir os encontros que sempre fazíamos periódicos com o grêmio, mas foi um ano atípico, um ano de excepcionalidade. Esse ano a gente já consegue se organizar melhor para cumprir essa agenda de acompanhamento e contamos com o apoio de todos vocês. Tudo que a gente vai falar aqui precisa ser pensado para o formato remoto, não podemos esquecer disso, né? Temos os protocolos da pandemia a cumprir, os protocolos de segurança contra a pandemia, não podemos aglomerar, então todo o processo que antes nós vivenciávamos corpo a corpo com os estudantes, a gente vai ter que adaptar para o formato virtual, remoto, ok? Vamos começar com um vídeo que fala muito aí sobre esse universo jovem que a gente acompanha de perto sempre na educação e no processo de eleição dos grêmios também. Bom, esse vídeo é um vídeo de acolhimento para que todos sejam bem-vindos nessa missão que vocês aceitam para 2021, acompanhando o processo de grêmios estudantis. Aí com o rap do Projeto MCs pela Educação, em parceria com a ONG Gerando Falcões, né? Vimos aí o MC Lê Maestro, junto com o grupo Ostentando Educação, um grupo que foi criado justamente para mandar ao jovem essa mensagem de otimismo, de engajamento e, como o rap diz aí, de assumir responsa, né? Que é muito importante. Nós agora assumimos essa responsa 2021 de acompanhar os grêmios e queremos que esses jovens assumam a responsa de serem protagonistas, participando aí ativamente nos processos de tomada de decisão da escola. Bom, nós vamos resgatar aqui o conceito de protagonismo. Acho importante. Temos alguns participantes novos que estarão à frente do grêmio e é sempre bom lembrar. Também podemos adaptar esse material que vai ser encaminhado para vocês para essa conversa com os jovens nas unidades escolares. Então, esse processo de resgatar essas palavras-chave é bastante interessante para nós. Essa entrevista do programa Conexão apresenta o relato de diversos estudantes a respeito de participação em grêmio e de protagonismo, e também nos faz lembrar aí como é importante esse espaço de voz e vez para o jovem dentro da escola. Bom, então, para quem já acompanhava o grêmio, aliás, para todos nós profissionais na escola, a gente sabe, né, que o protagonismo é colocar o estudante como personagem principal no processo de aprendizagem que se dá na escola e não se dá só na sala de aula, mas se dá em todos os espaços de convivência, nos momentos de refeição, nos momentos de interação entre os colegiados legalmente instituídos, nos momentos em que é necessário
haver conversas entre gestão e estudantes, entre quadro docente e estudante. Todos os espaços na escola educam e todos os profissionais desse espaço também. Não é? Então, o protagonismo é oportunizar o estudante a estar à frente desse processo de aprendizagem que é dele próprio. Mas o protagonismo não é ser o personagem principal de qualquer maneira, né? É ser esse personagem que age de uma forma ativa, colaborativa, corresponsável, para ajudar a resolver os problemas da escola e, por que não, os problemas da comunidade do entorno, da comunidade a qual o estudante pertence. Então, o que a gente sonha quando a gente constitui um grêmio estudantil é que a gente consiga mobilizar os estudantes para isso, né? Para melhorar a escola onde ele estuda e melhorar a comunidade onde ele vive. Aí é o nosso sonho de consumo, e a gente tem exemplos aí de grêmios de unidades escolares da nossa diretoria, que inclusive conseguiram essa atuação, né, no próprio espaço de vivência, no próprio bairro, fazer mudanças, transformações positivas. Então é o que a gente espera, né, a gente contribuir para que essas lideranças positivas atuem aí na comunidade escolar. A palavra corresponsabilidade ela é muito importante para nós. O protagonismo sem esse sentimento de corresponsabilidade, sem a ação para a corresponsabilidade, ele não é um protagonismo completo, né? E isso vale para nós, profissionais da educação, que vamos acompanhar de perto e vamos mediar essa aquisição de conhecimento, dessas habilidades de protagonismo nos jovens e, claro, né, neles próprios. Então, o sentimento de corresponsabilidade é o estudante se sentir responsável por perdas e ganhos, é se sentir responsável pelo processo, é a capacidade de perceber que, seja qual for o resultado do planejamento e do desenvolvimento de ações, ele faz parte, ele fez parte e ele faz parte. Então, não tem como se eximir, ainda que os resultados não sejam positivos ou não sejam os esperados, ou seja necessário que ocorram ajustes, ele faz parte daqueles resultados. Então, é a gente quebrar aquela cultura de encontrar culpados, entre aspas, para resultados que não agradem tanto ou que surpreendam negativamente. É o estudante entender que o protagonismo exige essa consciência e esse movimento de corresponsabilidade. Não é o outro que teve culpa, não foi porque o outro fez uma parte que não era daquele jeito que era para fazer, que ele é o responsável. Né? Quem trabalha em equipe se responsabiliza em equipe. Então, conscientizar os estudantes da necessidade de ter esse movimento de corresponsabilidade é fundamental quando a gente fala em protagonismo. E aí, resgatando a origem da palavra protagonismo, a gente vê que o sentido aí, né, vindo do grego, é justamente o lutador principal, aquele que é linha de frente, que está à frente de ações, de tomadas de decisão e de transformações que venham a ocorrer. Então, para ser esse jovem protagonista, e aqui a gente resgata pressupostos que estão presentes no caderno do Grêmio Estudantil, das escolas de tempo integral, um material que também, resguardadas as especificidades da PEI, nos fala sobre protagonismo de uma maneira bastante objetiva e bastante produtiva, por isso estamos resgatando esses pressupostos aqui, desse material que também vai ser encaminhado para vocês, é ter iniciativa, é ter capacidade de agir com segurança, ser protagonista, é ter capacidade de escolher, mas não é qualquer escolha, são escolhas responsáveis, escolhas que foram bem pensadas e foram pensadas diante de um coletivo. E ser um jovem protagonista é também assumir o compromisso, né?
a responsabilidade, a corresponsabilidade, é se entender pertencente a um grupo que toma decisões. E, de repente, podem não ser as melhores decisões, né? É um percurso de aprendizado, então a gente pode corrigir rumos ao longo desse processo, mas reconhecer que todos são responsáveis nessas tomadas de decisão é ser protagonista. Então, não dá para querer fugir do barco, né, ou dizer que o barco afundou por culpa do outro, é pertencer aí a uma equipe mesmo de uma forma completa, né? Bom, o caderno do Grêmio Estudantil das escolas de tempo integral estabelece algumas habilidades que são importantes que um jovem protagonista tenha. O material vai separando por grau de complexidade, especificando habilidades para cada ano e série aí, né? Aqui, por questão do nosso estudo, eu mantive essa separação aí, né, por ano, série, aqui eu coloquei como exemplo do fundamental, porém, o importante é entender que essas habilidades, elas transitam aí nessas faixas etárias do EFAF e do ensino médio, tá? Então, as habilidades para ser um jovem protagonista, e é importante a gente conversar isso com os jovens, porque eles precisam entender que eles precisam viver o processo de construção dessas habilidades, ao mesmo tempo em que a gente precisa contribuir para isso, é que saibam trabalhar em equipe, conviver com as ideias diferentes, saber respeitar o ponto de vista do outro, saber que cada um, na sua historicidade, tem uma forma de ver o mundo que não é a minha, mas que é tão valiosa quanto, e que essas formas de ver podem ser alinhadas para o bem comum e para atingir um objetivo comum, né? Então, é muito importante que o jovem ele seja capaz de avaliar o trabalho da equipe, mas se autoavaliar, de reconhecer falhas, de identificar as suas fraquezas, ao mesmo tempo que identifique as suas potencialidades. Então, é um trabalho também de aprimoramento pessoal. Tem que ter facilidade de falar, de expressar ideias por escrito ou verbalmente, né? Porque a gente sabe que ser um jovem protagonista, participar do Grêmio, exige isso. Saber que tem direitos, mas tem também deveres, principalmente no espaço de convivência comum, né? Então, ser um jovem protagonista não é esperar privilégios, mas é entender que existem regras dentro da instituição que são para todos e para o bem, né, da instituição. Uma habilidade importante é ter isso claro, né? O jovem protagonista ele não pensa nele, nas vontades dele, ele pensa nas vontades de um coletivo. E sempre com o propósito de ajudar na resolução de problemas reais, né? Então, ser capaz de identificar essas fragilidades na escola, sempre em parceria com a equipe gestora, docente, demais servidores e funcionários na escola, e ajudar a resolver essas fragilidades para que a escola esteja sempre num caminho de melhorias. E essas habilidades, elas só vão se aprimorando, né, conforme o estudante vai avançando aí no seu percurso escolar. E aí esse estudante vai sendo cada vez mais atuante, colaborativo, corresponsável, consciente, solidário, que é o que a gente espera, né, desse processo educativo que é ser jovem gremista. E aí a gente, infelizmente vocês não puderam ouvir, né, o estudante no programa Conexão, ele fala sobre competências socioemocionais, né, que foi uma das razões pelas quais ele se sentiu motivado a atuar no Grêmio da escola dele. É fundamental, né, que emocionalmente esse jovem protagonista tenha a capacidade de respeitar as pessoas, porque ele vai se defrontar com pessoas que não concordam com ele, que terão que dizer não, né, no caso da gestão, porque existem, como a gente acabou de comentar, direitos e deveres postos aí por limites legais, né? Então, esse jovem tem que estar preparado para ter respeito a essa diversidade com a qual ele passa a conviver, né, mais de perto nesse exercício de ser gremista.
sentimento de se colocar no lugar do outro, né? Agora está muito em voga falar em empatia, mas a gente esquece que isso é complexo, exige uma maturidade muito grande. Nós, adultos, temos dificuldade de 100% sermos empáticos todo o tempo. É um exercício diário, penoso, né? Mas que a gente precisa plantar nas novas gerações e um jovem gremista precisa desenvolver. O sentimento de autoconfiança, de acreditar naquilo que faz, de saber lidar com frustrações, porque nem sempre as coisas dão certo, e aí não dá para desistir, não dá para pular fora do barco. Então, esse jovem tem que estar seguro no grupo e tem que ter essa capacidade, essa resiliência, né, de suplantar obstáculos que surjam, de acreditar que isso é possível. A vida adulta exige isso, então esse exercício do Grêmio é muito importante nesse sentido também. O estabelecimento de objetivos e o planejamento para que esses objetivos se desenvolvam, né? E objetivos que também são do jovem internamente, né? De como ele se sente diante desse grupo. Precisa ser um jovem apaixonado pela descoberta, pelo aprendizado, a capacidade de sonhar, de querer desenvolver coisas legais. Isso é um sentimento, né? É uma capacidade emocional muito importante para o protagonista. Então, o jovem, para ser protagonista, ele tem que ter essa energia de querer mudar o mundo, né? É que nós também jamais deveríamos perder, né? E não perdemos. Acho que o profissional da educação tem essa habilidade aí muito bem construída, né? Então, são habilidades emocionais que esses estudantes, para serem protagonistas, precisam ter. Bom, aqui a gente vai resgatar alguns pontos legais importantes que dão sustentáculo para que a gente conduza grêmios, né, que justificam a necessidade de existir grêmios nas escolas. Bom, a gestão democrática e participativa, né, é um dos principais aí, está definido na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases, no Plano Estadual de Educação, né? Então, ela supõe aí a participação do coletivo, a voz e vez de todos que fazem parte da comunidade escolar, a participação ativa nas tomadas de decisão. Então, essas legislações principalmente já nos dizem por que é que a gente precisa ter um grêmio na escola. E aí a gente está falando na importância de manter esse tripé escola, família, comunidade, porque o jovem protagonista, ele faz essa aproximação, né? Ele é um jovem que ele atua na escola e atua na comunidade onde ele vive. Então ele faz essa aproximação, né? Essa tríade ela é muito importante, ela é um grande desafio, a gente sabe disso, né? Aproximar as famílias desse processo de percurso escolar do estudante ainda é desafiador. O vídeo fala isso, vocês vão receber ele completo, né? Então, é importante que o jovem protagonista ele tenha esse olhar para a necessidade, né, de fazer com que a família entenda o que se vive na escola e que a escola acolha cada vez mais a família, né? Cada vez mais tem aí estratégias para isso, sólidas. Aqui a gente relembra, né, que de 2016 a 2017 nós tivemos o projeto Gestão Democrática, foi um projeto da Rede Estadual Paulista, que foi importante quando colocou aí no centro das discussões o estudante, né? Então foi um período em que nós rediscutimos os aportes legais relacionados ao Grêmio, infelizmente essa discussão foi bastante sólida, contou com a participação dos grêmios no encontro que se deu em Bauru, né? Tivemos representatividade dos grêmios das 91 diretorias, infelizmente, não tivemos aquilo que a gente esperava, que era a consolidação dessas discussões em novas legislações para os grêmios. Mas eu acho que a gente não pode deixar de considerar que esse período foi bastante importante, porque os jovens foram bastante ouvidos e tiveram oportunidade de se encontrar com jovens de realidades diferentes, o que também é muito importante quando se é um jovem protagonista, e pensar, né, pensar a rede juntos, melhorias para essa vivência na escola juntos, que também foi bem marcante.
Bom, também não podemos deixar de considerar, aí, quando falamos, né, nos grêmios estudantis, na nossa Base Nacional Comum Curricular, né? Então, em 2017, tivemos aí a orientação para a implantação da BNCC da educação infantil, anos iniciais e finais, né? Em 2018 ela foi homologada e ela coloca, né, o compromisso da educação para a formação global dos estudantes. Então, é uma formação para a dimensão intelectual, física, ética, afetiva, socioemocional. Né? Então, embora a levada na educação já era essa, ter um documento que pela primeira vez explicitou isso, né, falou em desenvolvimento de competências socioemocionais, é muito importante. Né? E o exercício de ser gremista, ele se sustenta aí, né, nesse objetivo de oportunizar essa formação global para o estudante. Né? É a oportunidade de, mais uma vez, de fortalecer isso. Né? Então, objetivando aí, né, que o estudante se reconheça no contexto em que ele vive, que ele se comunique dentro desse contexto e fora dele, que tenha capacidade de análise, que seja criativo, né, porque lidando com problemas reais, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, corresponsável. Então, a gente espera preparar esse jovem para o mundo. Né? O Grêmio é uma das possibilidades que a escola oferece para o exercício disso e deve oferecer. Né? Então, temos aí a base na Constituição, na LDB e na nossa BNCC também. Né? E aí a gente começa a pensar nessa conversa que vocês, junto com o apoio da equipe escolar, precisam desenvolver com os estudantes. Porque todo ano, né, a gente comenta sobre isso, não dá para falar em ter grêmio na escola simplesmente abrindo um dia para votação e contabilizando votos, terminamos a eleição do Grêmio. Não dá para ser assim, né? Tem um antes, tem um durante e tem um depois. E a gente sempre orienta que quanto mais a gente fizer isso com o comprometimento de preservar um processo educativo, um processo de aprendizagem, melhor nós vamos conseguir atingir esse objetivo. Né? Então, o processo eleitoral de Grêmio é coisa séria. É coisa séria, que existe cumprimento de etapas, que existe preparação, exige preparação prévia, não dá para ser feito correndo, né? Então, essa conversa com os estudantes ela é importante, porque tudo isso que a gente está relembrando, né? É o óbvio, é o protagonismo, é a corresponsabilidade, é a base legal que dá sustentáculo para isso. Isso para nós não é novo, para o estudante é. Né? Ele não tem isso internalizado como a gente tem. Então, esse exercício de resgate que eu estou fazendo aqui é para vocês pensarem para fazer isso com eles. Então, com o jovem, a gente tem que explicar o que é Grêmio, o que é protagonismo, o que é corresponsabilidade, não é? Então, conversa com os estudantes nos primeiros dias letivos sobre isso é necessária, né? E aí agora a gente faz isso de uma maneira remota, no presencial com aqueles que estão presencialmente, mas a gente precisa fazer. E aí eu sempre digo isso e peço que vocês levem lá para a gestão da escola. Né? O Grêmio não é do responsável pelo Grêmio. Vocês responsáveis pelo Grêmio têm o papel principal de estar próximos aos estudantes gremistas, já na preparação da eleição até o final de 2021. Porém, o Grêmio não é de vocês, né? Então, o Grêmio não dá só para vocês saberem do Grêmio, só para vocês orientarem o Grêmio. O Grêmio é da escola. A propositura do Grêmio, na verdade, um direito, né, aí a ser exercido pelos estudantes, é de responsabilidade de todos. É corresponsabilidade aí. É gestão, é quadro docente, né? E eu quero que vocês passem essa fala para a gestão das escolas, porque não dá para ser só vocês. Vocês vão precisar do apoio da gestão, acompanhando esse processo eleitoral,
da contribuição dos professores, conversando com os estudantes sobre o que é ser gremista, sobre protagonismo, sobre todos esses elementos afeitos a ser gremista, né? Porque se for só vocês sozinhos, não é impossível, mas é penoso e deixa de ser o ideal, né? Porque nós estamos falando de processo de aprendizagem, todos participam, todos, né? Senão a gente não está promovendo esse processo de aprendizagem como deveríamos, né? De uma maneira completa. Bom, então vamos conversar com esses estudantes, né? Explicar sobre o que é ser gremista, a importância do Grêmio para a defesa dos interesses e da participação efetiva dos estudantes na escola, né? Então, explicar para o jovem qual é o papel do estudante na escola, não é só o rendimento acadêmico, mas é esse envolvimento nas dificuldades da escola, é ajudar a pensar formas de resolver, é a melhoria do processo que se desenvolve na escola e também na comunidade, né? Então, quando a gente fala para os jovens sobre o que é ser gremista, a gente não pode deixar de falar na democracia, né? Entender que a escola é esse espaço democrático em que todos têm voz e vez, devem ter, né? Que isso seja igualitário, que haja respeito nessa voz, né, de cada um, que essas vozes possam ser identificadas como uma maneira de juntar, de cada um contribuir com aquilo que tem, né, para o bem comum. E a questão da representatividade, que também para a gente é muito óbvio, mas para o estudante não é. Então, o estudante precisa saber que ele não vai lutar pelas vontades dele. Pelo contrário, ser gremista é uma responsabilidade, nesse sentido, entre aspas, né, penosa aí, porque de certo modo, a última pessoa que vai ser pensada aí é o próprio gremista, porque ele nunca vai falar por ele vai falar por um coletivo, né? Pelos estudantes da escola. Às vezes ele pode até não concordar com aquilo que o grupo está colocando, mas é papel dele intermediar esse diálogo com a gestão da escola, né? Então, representar, eu acho que é um dos exercícios mais bacanas que a gente oportuniza com os estudantes quando a gente fala de Grêmio, né? Bom, e aí, nos primeiros passos, né, estamos relembrando para aqueles que já acompanhavam o Grêmio, estamos aí informando para aqueles que vão acompanhar, começamos com a escolha dos representantes de classe. Cada um vai ter seu papel aí, né? A gente vai conversar aqui sobre todas as etapas, isso vai ficando mais claro. O primeiro passo é escolher esses 2 representantes, né? Tem escolas que escolhem um menino, uma menina, orientam que seja assim, tem escolas que deixam em aberto, enfim, né? É aí já um dos processos democráticos que a gente vivencia nas eleições do Grêmio. Então, esses 2 representantes de sala vão representar a sua turminha, né? Então, cada classe tem que ter seus 2 representantes, né? Que vão ser a voz da turma, e vão formar também o conselho de representantes, que, claro, vai representar as turmas em todos os assuntos de discussão na escola, né? Então, esse é o primeiro passo. Constituímos fizemos essa eleiçãozinha dos representantes de classe, e isso é bem rápido, né? Porque pensem que vocês estão conversando com os estudantes de todos os períodos, explicando o que é Grêmio, o que é protagonismo, o que é corresponsabilidade, representatividade. Aquele que não tiver interesse em formar chapa para concorrer ao Grêmio, pode ser um representante de classe, né? Pode representar a sua turma. Só não pode, quem pretende ter chapa, acumular com representante, né? Mas aquele que não pretende ter chapa, ele pode se candidatar a ser representante de classe. E aí, agora a gente tem que pensar em ferramenta virtual para ter essa votação das turmas, ou com a contribuição do professor na aula remota, ele próprio pode conduzir essa eleição, porque aí é no micro, né? É ali 2 representantes daquela turma.
E temos que fazer a Assembleia Geral, né? Então, tem alguns assuntos que só podem ser decididos legitimados pelo conjunto dos estudantes, né? Precisa contar aí essa assembleia com no mínimo 25% dos estudantes da escola, porque senão não dá para considerar que teve quórum. E isso em virtude da gestão democrática e participativa, né? A Assembleia Geral, então, todos os alunos são convidados a participar, é uma reunião para decidir determinados assuntos. A escolha do articulador do Grêmio, no caso, vocês já foram escolhidos aí, na Assembleia vocês são apresentados, se discute, né? Olha, tá ok, este representante que vai acompanhar o Grêmio, que vai ajudar no desenvolvimento de ações, no processo eleitoral. Outros elementos que se decidem na Assembleia Geral é a escolha de estudantes membros para compor o conselho de escola, né? Aí na porcentagem legal estabelecida. Também se pode decidir na Assembleia Geral a indicação de uma comissão eleitoral, né? Então a gente todo ano tem que organizar essa comissãozinha eleitoral, que é formada por estudantes, né? E essa comissão conversa com todos na escola para fazer o quê? Organizar o edital do processo eleitoral. Nós vamos mandar todos os modelos de documento para vocês, como sempre fazemos. Vamos mandar um modelo de edital de processo eleitoral. Na Assembleia Geral, esse modelo, essa comissão vai ser aí constituída, né, estudantes que queiram fazer parte da comissão eleitoral, porque depois vocês responsáveis pelo Grêmio, também com participação de membros da gestão da escola, sentam com essa comissãozinha eleitoral, né, sentam entre aspas agora, temos aí as restrições da pandemia, né, um sentar que pode ser presencial com distanciamento, para aqueles que estão na escola, pode ser também remoto, vão apresentar esse modelo de edital para essa comissão eleitoral e vão ali construir junto com eles, né? Porque o modelo ele requer que a escola coloque as suas datas, né? Então, é um processo aí já também de democracia com os estudantes. Outro papel da Assembleia, aprovar propostas de inovação no estatuto. Todo ano a gente fala isso também. Olha, nós vamos então fazer a assembleia com qual objetivo? Com o objetivo de apresentar o articulador do Grêmio e atestar, né, esse profissional como articulador. Nós vamos fazer a assembleia para identificar os estudantes que vão compor o conselho, né, discutir quem pode, quem gostaria, né, para conversar com os responsáveis, serem autorizados a isso. A assembleia, a gente vai verificar estudantes que tenham vontade de montar essa comissão eleitoral e vamos revisitar o estatuto do Grêmio que nós temos na escola, né? Vamos revisitar nessa assembleia para saber, olha, gente, está ok, tudo bem o estatuto assim? Fazer uma discussão, uma análise, né, desse documento, porque o estatuto é onde estará o princípio básico aí dos princípios básicos, né, da atuação do Grêmio, né? Então é o documento que garante a atuação do Grêmio na escola. Olha, então só na assembleia de que processo de aprendizado de qualidade a gente já está falando, né? Os estudantes vão fazer parte aí de discussões sérias, de decisões já coletivas, colaborativas. Então, a assembleia é muito importante. Precisamos começar conversando com os estudantes da escola para eles entenderem o que é o Grêmio, o que é representar, né, os colegas de escola, e prepará-los já para eles entenderem a importância de participar da assembleia e dessas discussões na assembleia, tá? Quando a gente fala assim, parece, nossa, como vai demorar, quanto tempo eu vou levar para fazer essas discussões na assembleia, mas não é bem assim, né? Porque numa assembleia por período que a gente faça, esses temas aqui
a forma como vocês conduzir vai fazer com que isso seja bastante produtivo, sem deixar de ser funcional, né? Então, se vocês não têm claro o estatuto da escola, precisam buscar, né, encontrar lá na escola esse estatuto, para ter tudo organizado para essa assembleia, então não dá para deixar tudo para a última hora, né? A assembleia vocês têm que organizar previamente, com a ajuda sempre, né, da equipe da escola. Então, vocês definindo a pauta para essa assembleia, deixando organizado, se torna funcional, né? Se deixar para organizar assim, de bate-pronto, aí realmente vai se gastar um tempo maior, fica meio embolado o meio de campo. Então, a assembleia ela requer uma organização prévia, sentar, resgatar os documentos, né, que vão ser discutidos, fazer uma pauta, porque vocês vão mediar essas discussões. Se for tudo no improviso, perde aí o rumo, né? E uma das tratativas na assembleia, todo ano a gente fala, é a prestação de contas, né, por assim dizer, entre aspas, que o Grêmio do ano anterior faz para os estudantes, né? É uma forma de o Grêmio que atuou falar, olha, foi isso que a gente fez o ano passado, foi o que conseguimos fazer, tivemos tais dificuldades, né? É compartilhar o que foi a vivência como gremista no ano anterior. Claro que o ano passado a atuação do Grêmio, o Grêmio em si já foi, né, gente, tudo na excepcionalidade. A secretaria orientou que, diante da impossibilidade da eleição, mantivesse o Grêmio de 2019, completasse se esse Grêmio tivesse perdido membros com representantes de classe, enfim, foi tudo na adaptação mesmo, né? Então, hoje, não sei nas escolas como cada um tem seu Grêmio aí, dentro desse processo de adaptação todo. Mas eu acho que é importante nessa Assembleia justamente compartilhar esse ano difícil, né, para um gremista. Porque mesmo nós, como eu falei, nós, equipe da diretoria, não conseguimos manter uma agenda de orientações, porque cada hora chegava uma novidade que a gente tinha que ter como prioridade dentro de uma aula remota que se construiu no decorrer das aulas mesmo, né? De repente, de assalto, a pandemia chegou, todo mundo em casa e a gente teve que se organizar. A secretaria se organizou aos poucos e nós também, né? Por consequência. Mas acho na Assembleia importante compartilhar, né, essa dificuldade toda. Bom, então falamos da conversa que temos que ter com os estudantes antes de começar esse processo eleitoral, até para motivá-los a participar da Assembleia. Falamos dos assuntos que vamos tratar na Assembleia, lembrando que vocês vão receber os documentos, né, para modelo de estatuto, mas a escola tem, né, então precisa resgatar, fazer uma pauta para essa Assembleia. E agora nós vamos falar da organização da comissão pró-grêmio, tá? O que é essa comissão? É um grupo de estudantes, né, que são interessados na formação do Grêmio, da escola, e que se juntam para fortalecer o Grêmio, né? Então, eles têm um papel de apoiar esse processo de ser gremista. Algumas escolas falam que fazem grêmios trainees, né? A comissão pro Grêmio meio que é um grêmio trainee, né? Porque eles não são gremistas, eles não vão montar chapa, mas eles estão envolvidos diretamente com todo esse processo de eleição e depois de atuação do Grêmio, né? Então, orienta-se que essa composição de comissão seja de 3 estudantes, né? Não podem ser estudantes que montaram chapas, 2 professores, 2 pais ou responsáveis e 2 servidores do quadro de apoio. Sugestão, porque a gente sempre, né, o mais comum, mas eu não consigo pais. Mas eu mal tenho a gente para fazer o trabalho da escola, como é que ainda vou ter numa comissão? Então, é sugestão, mas cada escola constitui a sua comissão como for possível, pode constituir até com alunos somente, né? No exercício aí, como vocês colocam, de Grêmio trainee. Não tem problema. Essa constituição é sugestão. O ideal seria que tivéssemos aí diversos segmentos constituindo essa comissão. Se não der, gente, não é por isso que vai deixar de fazer, né?
Então, essa comissão, né, vai acompanhar esse processo eleitoral, vai acompanhar depois a ação do Grêmio, né? Então, sugere-se que ela se reúna pelo menos uma vez por mês ou toda vez que se fizer necessário. Porque essa comissão ela vai ir acompanhando o trabalho do Grêmio mais de perto, né? E vai solicitando também demandas. Então, essa comissão vai incentivar o desenvolvimento do Grêmio da escola, vai orientar os gremistas nas suas ações, colaborar com o desenvolvimento de projetos, vai facilitar a relação desse Grêmio com a equipe gestora da escola. Então, vocês percebem, né, que as características são do que algumas escolas têm chamado de Grêmio trainee mesmo, né? É meio que um exercício de ser gremista antes de efetivamente ser, né? Por isso que essa comissão gremista é bastante importante. Ela já prepara esse estudante para ser um gremista um dia, né? É um exercício bem importante. Bom, aqui nós já estamos falando dos estudantes que pretendem montar a chapa, né? Que é aqui chamada de diretoria gremista. Então, aqui nós temos a composição, né? A sugestão de composição, tendo pelo menos sempre um coordenador, diretor, suplente de cada eixo de trabalho do Grêmio, né? O político, social, o de comunicação, o de esporte e o de cultura, além do diretor e do vice-diretor do Grêmio. Essa composição, eu falo sugestão, mas na verdade ela é obrigatória, né? Os documentos da rede sobre Grêmio orientam que tem essa composição, sempre com o coordenador diretor e o suplente, né? Porque na falta desse coordenador diretor, o suplente assume. Esses eixos de trabalho, o político, o social, o de comunicação, o de esporte, o de cultura, estão na cartilha Grêmio Informa, que é um material da rede que orienta sobre os grêmios, né? Então, esse material vai remontar as origens do Grêmio, né? Por que lá na época da ditadura, quando se fomentou o protagonismo juvenil, enfim, né? Os movimentos estudantis, até chegar agora, né, no que é ser gremista. É um material bem simples, bastante didático, que vamos reenviar para vocês também. E esse material orienta, né, que o Grêmio tenha eixos de trabalho, para não se perder e não ficar ali patinando sem saber como atuar, né? Então eles sugerem esses eixos aí, né? Que agora são pensados à frente dessa situação de excepcionalidade que vivemos diante da pandemia, tá? Bom, então esse Grêmio, né? Esse Grêmio, se eleito, né? Deve aí pensar junto com a equipe gestora, docente, junto à equipe escolar como um todo, as fragilidades da escola, aquilo onde eles podem contribuir. Mas para eu montar minha chapa, eu preciso ter um plano de trabalho, né? É como se candidatar e precisar ter um plano de governo. Então, a chapa ela precisa organizar um plano, né? O estudante que ele pretende, os estudantes que pretendem ser gremistas, eles precisam ter ali em mente dificuldades que eles identificam na escola e ter uma proposta para possivelmente minimizar ou liquidar essas fragilidades da escola, né? Então, essas chapas, essas diretorias gremistas, né, que a gente pode chamar de chapa, precisam, né, já pensar isso, como atuar nessas áreas da escola, tá? À frente das dificuldades que eles observam que as escolas apresentam. E precisam pensar ações, eles têm que ter propostas de ações para essas fragilidades identificadas, sempre pensando, né, no cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Porque, por exemplo, antes o aluno
o Grêmio eleito poderia pensar ações do eixo de esporte, competições interclasses. Agora nós não podemos, né? Então, o jovem aí, por exemplo, no eixo esporte, precisaria pensar, se for, né, uma necessidade da escola, dentro desse movimento de adaptação. Então, vamos estudar a origem dos esportes, da cultura, do exercício físico para a saúde. Então, agora o viés diante da pandemia muda, né? No eixo cultural, antes podia se unir num sarau, né? Vamos trocar abraços, vamos confraternizar, compartilhar literatura. Agora teria que ser um sarau virtual. Então, agora a atuação nesses eixos requer que essa chapa já pense isso dentro de um movimento de adaptação, né? E eles, o jovem gremista, né, a gente sabe disso, ele tem que ter uma conduta libada, ele tem que ser aquele estudante que é um exemplo para os demais. Não dá para ser um estudante que não cumpra com o seu papel, né, na instituição escola e na comunidade, né, que seja uma má referência na comunidade, não dá. Né? Tem que ser um jovem que seja bom exemplo de responsabilidade, de energia, de boa vontade, de colaboração, porque esse jovem tem que incentivar os estudantes da escola, né, a ter o bom rendimento acadêmico, a se envolver positivamente nas ações da instituição, né, a serem também exemplos na sua comunidade. Então, essa chapa tem que ser o retrato dessa boa imagem, né? Precisam contribuir para esse processo de trabalho colaborativo e corresponsável na escola. Não dá para ser um jovem que não quer trabalhar em equipe, por exemplo, né? A chapa, né, o Grêmio eleito, ele precisa lutar pela democracia na escola, a democracia aí saudável, né, a democracia que contribui, que defende os direitos e deveres de todos, e também precisa ter essa facilidade de articulação, né, de trocas de ideias, tanto com outros grêmios, quando possível, quanto, claro, dentro ali da própria escola, né, com os diferentes segmentos que compõem lá a escola. Bom, então, além, né, desses pontos, o Grêmio eleito também pode seguir contribuindo com o processo de busca ativa dos estudantes, né? Temos estudantes que estão no ensino híbrido, presencial e remoto, tem aqueles que a família autorizou somente a permanência no ensino remoto. Esperamos que esse ano seja mais tranquilo em relação à frequência dos estudantes, mas o processo de busca ativa e de engajamento ele é constante, né? E o Grêmio pode contribuir, porque jovem falando para jovem é às vezes mais produtivo do que nós adultos, né? Falando com o jovem. Então a união desses esforços é importante. Bom, até aqui então a gente está pensando resgatando, né, palavras-chave aí, protagonismo, corresponsabilidade, Grêmio, resgatamos aportes legais que fundamentam o direito a instituir Grêmio nas escolas, né, do jovem a organizar aí processo eleitoral. Começamos a pensar os primeiros passos desse processo eleitoral, que começa nessa conversa sobre esses elementos com os estudantes, um convite a participar da Assembleia Geral. Falamos sobre a necessidade de fazer a Assembleia Geral com pauta prévia, com tudo organizado, desenvolvendo os pontos, né, que vimos aí. Falamos sobre o que uma chapa gremista precisa ser e ter, né? E reiteramos agora que uma diretoria gremista tem que saber ouvir a sugestão dos estudantes, tem que investir na comunicação desse Grêmio com as turmas e com a gestão da escola. Um Grêmio eleito ele tem que buscar o envolvimento dos professores nas ações que pretende desenvolver, né? Precisam ser jovens lideranças mesmo
né, com essa capacidade de aproximar pessoas, de angariar, entre aspas, simpatizantes às suas causas, né, contar com apoio. Tem que ser jovens com essa expertise de ir atrás disso, né, de cooptar colaboradores positivos, né? Precisa saber negociar com a equipe gestora de uma forma respeitosa, né? Então, são jovens que precisam saber ouvir, ao mesmo tempo que precisam saber se expressar, e precisam também ter essa capacidade de fazer parcerias, né? Agora, não para essas atividades que gerem aglomeração, a gente sabe disso, né? Mas parcerias que possam contribuir. Nossa, vamos fazer uma live, né? Com uma autoridade do esporte, uma autoridade da área social. Nossa, vamos tentar falar com alguém do Gerando Falcões para ter uma live, né? Participar de uma live da nossa escola, fazer um relato positivo de superação juvenil. Enfim, né, o jovem gremista ele tem que ter essa capacidade de buscar essas parcerias, né, para contribuir com a melhoria da escola. E o que um Grêmio não pode fazer? Não pode ser autoritário, não pode ser unilateral, não pode não querer ouvir, não pode não aceitar a diversidade de ideias, de opiniões, de vida, né, das pessoas que ele representa. Não pode pensar só nas suas necessidades e nos seus interesses. Não pode pensar só de um modo geral, em diversão. Não é para isso que o Grêmio existe. O Grêmio existe prioritariamente para ajudar a pensar soluções para problemas reais da escola e da comunidade, né? Não pode ferir o estatuto, pelo contrário, ele tem que zelar pelo cumprimento desse estatuto. Não pode propor ações que vá colocar em risco, né, qualquer membro do Grêmio ou fora dele, né, qualquer membro da escola, da comunidade escolar. Claro, não podem ter condutas que firam os direitos do outro, condutas que desrespeitem as pessoas na sua individualidade e no coletivo. Não pode representar o Grêmio sem autorização da gestão escolar. Então, sempre tem que ter essa proximidade, esse diálogo próximo, porque a gestão da escola tem o olhar legal que o aluno do Grêmio, claro, na sua faixa etária, não tem. Então, o jovem precisa saber ter esse trabalho de parceria. A gente sempre relembra histórias contadas em anos anteriores de jovens que, na melhor da boa intenção, acabaram tendo atitudes unilaterais, né? Que acabavam beneficiando só uma parte do grupo, da escola. Não pode, né? Ah, eu sou gremista, sei lá, do 7º ano C. Aí eu penso coisas para o 7º ano C. Não, né? Eu estou representando a escola. Não pode querer privilégios. Então, até aqui, eu acho que fica claro para a gente que ser gremista é coisa séria. Então, vocês precisam fazer essa conversa prévia de explicar o que é ser gremista para o aluno, para ele não achar que é uma coisa qualquer aí, uma coisinha a mais, né? Ai, que legal, eu vou poder dizer que eu sou gremista. Não é trabalho duro. E agora, diante de uma situação de excepcionalidade, pensando sempre no aluno que está na escola e no aluno que está só remoto. Então, é trabalho duro. Precisa ser um jovem que tenha a intenção de percorrer esse processo de aprendizado. E o nosso papel é garantir que seja um processo de aprendizado, que não seja uma coisa qualquer. Porque até aqui eu vou falando, eu imagino que a cabeça de quem não acompanhava Grêmio começa a pensar assim, nossa, que trabalheira. Só que vale a pena, porque é um processo de educação, de aprendizado para esses jovens, como, nossa, assim, primoroso, né? É uma oportunidade única para marcar a vida deles. É um jovem que atua como gremista dentro de um processo que foi orientado a ser sério, é para a vida, ele não esquece mais, né? Então, dá trabalho, mas é também muito prazeroso e os frutos vêm, né? De um jeito ou de outro vêm. Se fizermos o processo eleitoral de qualquer jeito, os frutos virão, e se fizermos
de uma maneira sólida, responsável, virão os frutos também. Aí só basta a gente se perguntar que fruto que a gente quer, né? Se o azedo ou se o fruto maduro. Aqui, essa planilha é uma sugestão, né, de plano de trabalho, né, plano aí, planinho de governo, né, plano de ações de trabalho da chapa que se candidatar. Porque a chapa que se candidata, ela tem que apresentar para vocês um plano de trabalho. Por quê? Porque a gente precisa sentir o que está na cabecinha dessa chapa que quer ser Grêmio. Será que eles entenderam o que é ser Grêmio, o que é ser protagonista? O que eles precisam fazer nesse percurso de ser Grêmio da escola? É um termômetro. E é a oportunidade de vocês irem afinando esse olhar, essa percepção e esse entendimento deles, né? Então, quando eu vejo que o plano está muito fora da realidade, eu já percebo, opa, eu preciso orientar melhor esses alunos que eles não estão entendendo o que é ser gremista. Às vezes a chapa pode até desistir, falar, Deus me livre que trabalheira, eu não achei que era isso, não quero mais, é um direito. Mas tem aquela chapa que quer mesmo, não, então vamos corrigir, agora nós entendemos. Então não dá para pegar inscrição de chapa sem plano, não dá para pegar o plano e nem analisar o plano. Estamos falando de um processo sério. Aqui é uma orientação, né, sugestão. Então, aqui foi preenchido com sugestões. Só simplesmente um exemplo, né? Então, colocamos como objetivos promover atividades que beneficiem, auxiliem a todos os estudantes, ajudar a gestão na tomada de decisão e resolução de desafios, em consonância com a proposta pedagógica e com o plano de melhoria de resultados e regimento escolar, preparar o estudante para o desenvolvimento de seu projeto de vida e atuação consciente e responsável nos grêmios sociais nos grupos sociais dos quais faz parte. Então, são sugestões de objetivos que, dentro da proposta de existência do Grêmio, cabe. Né? Não quer dizer que vocês tenham que fazer igual está aqui. É um exemplo. E as metas, né, alcançar 100% da participação dos estudantes nas atividades desenvolvidas na escola, de modo que se observe melhorias no clima escolar e na aprendizagem. Colocamos um exemplo de meta, porque a meta é sempre quantitativa, e como temos muita esperança, né, são dados quantitativos, então a gente deve colocar uma porcentagem, e claro que a gente é sonhador, a gente sempre vai almejar os 100%, né? Mas posso não também, isso é só um exemplo. E dentro dos eixos, né, cultural, social, comunicação, esporte e política, colocar, né, o tema das ações que pretendem fazer, o objetivo dessas ações, quem seria o público-alvo dessas ações, e aí, mais ou menos, planejar um espaço de tempo para fazer essas ações. Esse aqui já é um exercício importante para o jovem que pretende ser gremista, porque eles já vão ter que pensar, por que então que nós vamos ser Grêmio? O que nós vamos fazer como aluno de Grêmio? Nós vamos pegar o título de gremista e seguir o rumo, né, do processo de aprendizagem do ano letivo? Não, o Grêmio precisa pensar ações para ajudar a escola. Então, o exercício de fazer o plano já é o exercício de perceber o que os espera. E aí fica quem de fato estiver disposto, né, a essa responsabilidade. Mas é um modelo, cada um de vocês pode elaborar o que achar melhor. Por exemplo, quem tem anos iniciais, obviamente que não dá, né, gente? Não é um plano para anos iniciais. Então, anos iniciais, a gente parte do simples com eles, né? Ah, vão fazer uma listinha das coisas que eles acham importante para melhorar a escola. É esse o nível da conversa com os coleguinhas, né? É diferente. Então, cada um de vocês monta o plano que achar melhor, né? No caso dos pequenininhos, vocês que acompanham têm que estar mais próximos ainda, porque eles estão no exercício de autonomia, inclusive, né? A faixa etária não tem a autonomia que as faixas etárias do EFAF e do ensino médio já têm, né? Bom, e aí vamos para a organização do eleitoral. Vou falar essa parte. A organização do período eleitoral parece assim que não é simples, mas é, né? A gente só precisa atentar para os passos
cada um dos passos, né, que precisamos executar. Bom, as definições de datas do período eleitoral, originalmente são decididas, aqui, né, a gente fala decididas pela diretoria gremista do ano anterior. Mas a gente sabe que a SEDUC nos manda um calendário e que a gente não pode, as únicas datas que eles pedem para não subverter, porque as 91 diretorias precisam estar alinhadas, é a data de início e a data de término. Como todo ano, eu vou apresentar hoje para vocês uma sugestão de calendário. Só preservei a data de início que a SEDUC encaminhou e a data de término. O resto das datas do meio, todas eu alterei. Por quê? Porque, como a gente sabe, legalmente, é no primeiro dia letivo que começa o processo eleitoral. Porém, gente, nem antes da excepcionalidade nós conseguíamos, no primeiro dia letivo, estar começando o processo de Grêmio, que dirá agora, né? Ainda mais nesse ano de retorno presencial, nossa, esse processo conturbado que estamos vivendo. Então, eu já adequei jogando mais para frente, né, essa data. E aí, cada qual de vocês pode mexer nessas datas do miolo, né? O correto é vocês apresentarem esse calendário para esses gremistas do ano anterior, para esse diálogo, né? Olha, o que vocês acham? Será que dá assim, né? Mas também temos um Grêmio que foi construído na excepcionalidade também o ano passado. Então, cada qual dentro da sua realidade aí estude a melhor forma, né? Bom, então, o processo eleitoral, ele é realizado pela comissão eleitoral, que vocês vão montar, né? Os jovens predispostos a fazerem parte dessa comissão, que foram indicados ou se voluntariaram na Assembleia Geral que vocês vão fazer. Bom, sugere-se, né, que 6 pessoas seja aí um limite, né, entre estudante, articulador do Grêmio e uma pessoa da gestão. Bom, essa comissão eleitoral, ela vai organizar e divulgar o edital de eleição. Vocês vão receber um modelo de edital. Vocês podem usar esse modelo ou podem organizar um modelo de vocês, sempre com o protagonismo desses membros da comissão eleitoral, tá? Então, esse edital de eleição vai prever as datas de cada etapa da eleição, né? Vai prever excepcionalidades, se ocorrer, quais medidas a escola vai tomar. Então, vocês terão um modelo, mas vocês podem criar também de vocês, né? A partir também do estatuto que a escola tem. Esta comissão eleitoral precisa organizar, aí em parceria com o Grêmio anterior, mas como temos essa excepcionalidade, né, da constituição do Grêmio anterior, pode ter escola que nem tem mais membro do Grêmio, pode ter escola que tenha uma parte, então cada escola adapta isso à sua realidade. Então tem que pensar no formato de inscrições das chapas, né, então como que nós vamos receber inscrições das chapas? Nós vamos fazer uma ficha. Em anos anteriores, a gente, né, aqui na diretoria, até encaminhamos para vocês modelo de ficha. Fichas virtuais, né? Estamos falando aqui de movimento virtual. Vamos criar um Google Docs? Como é que nós vamos receber essas inscrições? O período de campanha, as campanhas vão ser virtuais, né? O que nós vamos orientar nessa campanha? As chapas vão poder se apresentar e falar do seu plano, quanto tempo vão ter para gravar esse vídeo, vai ser ao vivo, vai gravar, né? Então, precisa ter direitos iguais para todas as chapas, né? Por isso que tem que planejar essas etapas. Organizar a apuração e a posse da chapa eleita, o registro em ata de todo o processo eleitoral, né, que é o que garante a transparência do processo. Então, a gente pensa, nossa, mas precisa de tudo isso? É só criança, gente, só adolescente. É um processo sério, né, de aprendizagem, que, olha, nós percebemos tudo que envolve, né, envolve
processo de escuta, de respeito, de empatia, de solidariedade, de liderança, de protagonismo. A gente está promovendo uma série de aprendizagens. Por isso a seriedade, porque se a gente não seguir as etapas, vai ser qualquer coisa, né? Então, essa seriedade, a gente já está ensinando esse jovem, né, a levar com seriedade as coisas. Então, é bastante importante essas etapas. Pouco retomamos o que é protagonismo juvenil, a necessidade da vivência do processo democrático, do movimento de corresponsabilidade, de representatividade. Vimos sobre a necessidade de conversar previamente com os estudantes sobre o que é ser gremista. Vimos que precisamos compor a nossa Assembleia Geral, realizar a nossa Assembleia Geral, para tratar de alguns assuntos importantes, né? A apresentação de vocês, articuladores, a escolha dos membros do conselho na porcentagem de estudantes, a indicação da comissão eleitoral, a revisita ao estatuto e a prestação de contas, por assim dizer, do grêmio anterior. A excepcionalidade talvez algumas escolas nem tenham, então é para aqueles que tiverem condições de fazer essa apresentação. Falamos sobre a organização da comissão pró-grêmio, né? Essa comissão é meio que aquilo que vocês chamam de grêmio trainee, porque a composição sugerida prevê estudantes, professores responsáveis e quadro de apoio, mas a gente sabe que nem todas as escolas conseguem nesse formato, acabam colocando mais estudantes ou somente estudantes, né? Mas o papel é importante porque vão acompanhar o processo eleitoral e depois a atuação do grêmio, que deve se constituir aí nos coordenadores, diretores, tanto geral, né, como vice-geral e um diretor para cada um dos eixos de trabalho, que constam na cartilha Grêmio Informa, material da nossa rede, que também vai ser enviado para vocês, compartilhado. Vimos o que precisamos ter como habilidades para ser gremistas ou estar dispostos a desenvolver, aquilo que não convém a um grêmio eleito. Vimos que um grêmio, uma chapa, quando se inscreve, precisa apresentar um plano de trabalho, né? Aqui vimos uma sugestão que no caso dos anos iniciais não cabe, precisa ser criado um específico, né, dentro aí dos limites da faixa etária, bem simplinho, e que é sugestão, pode ser feito em outro formato. Começamos a falar da organização do processo eleitoral, do papel da comissão eleitoral, né, com 6 pessoas aí, e que precisamos, com esta comissão, organizar o edital de eleição e pensar, né, como receberemos a inscrição das chapas, como organizaremos a campanha, a organização do dia da eleição, da apuração e posse, o registro em ata do processo, e tudo isso tem que ser pensado com antecedência, nós não podemos deixar para a última hora, né? Então, falando já sobre a eleição, apuração e posse. Então, olha que nós temos todo um trabalho prévio, né? De constituir a comissão eleitoral, a comissão pró-grêmio, de conversar com todos os alunos da escola sobre o que é ser gremista, de fazer a Assembleia Geral e de revisitar estatuto e elaborar o edital de eleição, né? Então, no dia da eleição, agora, né, nós precisamos organizar de uma forma virtual, buscar uma ferramenta que atenda às especificidades da escola para fazer esse processo eleitoral com segurança. Não é? Infelizmente, não vamos poder fazer o processo físico. Muito embora a maioria das escolas já usavam seus programinhas de urna eletrônica, né? Mas faziam fisicamente, o computador ligado, organizava as turminhas para irem fazer a votação,
por fila, né? Faziam a listinha para assinatura, pegavam um RGzinho, faziam um exercício mesmo de votação com o estudante, né? Agora a gente não consegue mais fazer esse processo físico, né? Até porque temos estudantes que não estão presencialmente, né? Temos alguns no ensino híbrido, que também vão aí numa frequência escalonada para a escola, então entendo, né, que a forma virtual aí seja a mais funcional nesse momento, infelizmente. Vi até que colocaram no grupo, né, o receio de garantir um processo democrático diante dessa excepcionalidade. E aí eu acho que a gente precisa entender que é isso esse momento, a excepcionalidade. Nós vamos fazer o melhor que pudermos dentro da excepcionalidade. O ano passado, nós sabemos que nós não garantimos nem para todos os alunos o processo de aprendizagem, né? O desenvolvimento acadêmico. A gente sabe disso, né? Teve aluno que minimamente conseguiu acompanhar um pouco ali das aulas remotas. Não só pela falta de aparato tecnológico para acompanhar, como a falta de clima familiar para acompanhar, não é? Fora situações de vulnerabilidade múltiplas aí que tantos estudantes têm. Então, infelizmente, o próprio processo de educação, né, ele não garante 100%, que dirá agora na excepcionalidade, né, nesse momento para o desenvolvimento do processo de Grêmio. Então, quando eu falo aqui da seriedade, de garantir esses movimentos, é claro que eu não estou falando que a escola vai ter que operar com o inoperável, né? É o bom senso. A gente tem um olhar sério e a gente vai lutar pelo melhor dentro das condições que hoje as nossas escolas têm, né? A gente vai ter que trabalhar uma habilidade que precisamos desenvolver nesses gremistas, que é o quê? Lidar com frustração. Porque nós, né, posso falar particularmente por mim, supervisora, quando visito escolas, a gente não vê a escola que a gente queria. Né? É um processo estranho estar ali na escola, não é a mesma coisa. Você vê estudantes que você lutou anos falando, fiquem juntos, vamos trabalhar juntos. Agora, no distanciamento, não, você não pode emprestar seu objeto, você não pode ir lá do lado, na hora de comer também, cada um numa ponta. Nós estamos longe do adequado, né? Então a gente vai trabalhar com essa excepcionalidade, com seriedade, com o compromisso de fazer o melhor dentro das nossas condições. Essa seriedade não implica não fazer adaptações, porque a própria educação em si já está toda dentro da adaptação, né? A educação não está o que é, o que deveria ser, está longe disso. E há décadas que o compromisso da educação tem sido com a qualidade, né? Porque sabemos que cumprimos a quantidade, mas a qualidade ainda é um grande desafio por uma série de elementos de contexto, alguns aqui eu acabei de citar. Então, a gente vai trabalhar com seriedade dentro das nossas condições, da nossa especificidade, né? É um momento delicado, não temos, graças a Deus, isso na nossa diretoria, mas a gente sabe que tem diretorias que estão com a escola fechando, né? Abriu e já teve que fechar. Então, olha, estamos lidando com uma situação de incerteza que condiciona os nossos movimentos, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Não tem como vocês é, fazerem milagre, não vai fazer, né? A gente vai levar com seriedade, vai sentar sério com a equipe e vai pensar, bom, dentro desse momento de excepcionalidade das nossas condições, como nós vamos adaptar esses processos. Então, vamos, assim, manter esse olhar tranquilo para a gente conseguir fazer esse trabalho sem que ele se torne um peso, né? Uma coisa desgastante, porque o objetivo não é esse. É para ser algo inesquecível para os estudantes e para a gente que acompanha, né? Quando eu fico relembrando, né, eu e o Carlos Magno em tempos idos, né, em que íamos por amostragem visitar os processos das escolas. No ano passado a gente já sentiu tremendamente, porque nem a agenda nós conseguimos manter, nem nós, nem vocês escolas, né? Agora que pelo menos a educação se definiu nesse momento, né, de um certo modo, a gente consegue pensar as adaptações para esse processo. Então,
vamos ter isso em mente, né? Lidar com as frustrações. Estamos longe do ideal, vamos fazer o que é possível, né? Sempre com o propósito de garantir que seja um processo de aprendizado para os estudantes, que não seja assim, olha, gente, semana que vem, tal dia, vai ser a eleição, nós vamos colocar, então, esse instrumento virtual para vocês votarem nas chapas, né? Não dá para ser uma coisa assim no improviso, pulando um monte de etapas. A gente vai precisar sentar e pensar direito com a nossa equipe dentro da realidade da nossa escola, né? Bom, então o processo de votação, que deve ser aí, né, num formato virtual, por meio de um instrumento digital, deve ser feito. Daqui a pouco eu vou passar o calendário para vocês. E aí, lembrando que vocês podem adaptar as datas desse calendário, a gente sempre faz uma propositura para vocês não partirem do nada, que é mais difícil, né? Então, para vocês terem pelo menos um parâmetro, e a partir desse calendário vocês sentam lá com a equipe, lembrando que o Grêmio não é de vocês, né? A equipe toda da escola deve contribuir, então vocês sentam lá com a equipe para discutir as datas, os prazos e se organizar do melhor modo, tá? Bom, e aí, como eu disse, as escolas, acho que a maioria já até usavam, né, um sisteminha informatizado para voto. No mesmo dia que faz a eleição, é preciso fazer a contagem, mas esses sistemas, né, acabam gerando isso automaticamente. E é importante, né, que quando vocês forem fazer essa verificação no sistema informatizado de votação, na possibilidade, vocês tenham, né, convidem um representante de cada chapa, vocês estarão ali acompanhando também, se possível, um gestor, um professor, né, para compartilhar os resultados ali que essa ferramenta eletrônica vai mostrar. É uma forma de ensinar a transparência, né? Então, olha, gente, eu vou abrir aqui, vamos ver juntos, né, esses resultados. Aqui no o documento, até porque é um documento de consulta, né, para vocês, ele vai dentro do ideal. Então, o ideal é você ter, como aponta aí no PPT, inclusive um representante do conselho de escola. Mas não vai ser possível, não temos esse representante. Vamos contar com aquilo que nós tivermos, né? Pensando sempre que estamos num momento de excepcionalidade. Eu vi que colocaram no chat que tem escolas que já não têm mais o seu Grêmio, né? Isso eu já havia até comentado. Quem não tem o Grêmio do ano passado, até porque foi um Grêmio emergencial, né? A Seduc falou, olha, quem conseguiu fazer a eleição, ok. Quem não conseguiu, que era a maioria, deixa o Grêmio do ano passado. Quem está só com parte do Grêmio do ano passado, junta com representantes de sala. Foi aquilo, né? No improviso, que não é recomendado e esperamos não tenha que se repetir. Então tem escola que não vai ter Grêmio, que vai ter Grêmio pela metade, ou que teve o Grêmio, mas ele nem atuou, porque, nossa, gente, foi tão difícil manter o aluno estudando, né? Que dirá um Grêmio atuando. Então, foi um ano para não se repetir e para não servir de exemplo, né? Para não ser regra. Então, acho que talvez a maioria das escolas ou não tenham Grêmio, ou tenham aí um Grêmio pela metade, enfim, né? Então, claro que o correto é haver a passagem do mandato do Grêmio anterior e a posse do novo. Se não tem Grêmio anterior, gente, vai fazer a posse do novo, né? Então, assim, nós vamos adaptar dentro daquilo que nós temos. Se temos só uma parte do Grêmio, poxa, mas eles se esforçaram ano passado, então fazemos, né? Essa passagem de mandato. E quando a gente fala passagem de mandato, se fosse presencial, seria aquela oportunidade até de fazer um pequeno evento, tinha escola que fazia, né? Agora não dá mais. Então, vamos organizar um vídeo de despedida com agradecimento da escola por amostragem a esse Grêmio que se esforçou o ano passado. Vamos fazer um videozinho apresentando o novo Grêmio, em que cada um vai falar, né, do seu sentimento de ter conseguido ser eleito. A gente vai adaptar, né? Lembrando sempre que não estamos mesmo no ideal, não é.
né? Os nossos esforços vai ser para manter a seriedade do processo. Então, conversar com os alunos sobre protagonismo, sobre democracia, sobre corresponsabilidade, isso a gente consegue. Precisamos do apoio dos professores, da gestão, mas é possível, é importante. Vamos fundamentar, né? Vamos fazer. A assembleia é importante, porque temos tomadas de decisão ali, né? Ai, olha, mas na nossa escola a gente já até definiu, né, o conselho, os alunos membros do conselho. Então, isso você tira da pauta da assembleia, né? Aquilo que a escola já decidiu antes e que poderia, porque é sugestão, discutir na assembleia, se já discutiu, não vai discutir de novo, né? Não vai desfazer um processo porque na assembleia tem que fazer. Não, a pauta da assembleia, ela é de construção de vocês. Tanto é que dos itens ali que eu apresentei, pode ser que vocês falem, olha, a gente, na verdade, só vai falar da possibilidade de quem queira fazer parte da comissão eleitoral. O resto a gente já tem feito, já foi discutido em outro momento, ok, né? Eu falo aqui de uma orientação que ela é o padrão. Dentro da excepcionalidade, cada um vai fazer a sua construção. A pauta da Assembleia ela tem que ser feita com antecedência. O que vai nela, elencamos sugestões, que a escola já fez, não repete, né? Então, dentro da nossa excepcionalidade, a gente tem que garantir etapas, né? Mais adaptando para a situação que a gente está vivendo, tá? Então, é importante fazer a assembleia, é importante ter a comissãozinha de grêmio, de eleitoral, é importante ter a comissão pró-grêmio. Nossa, mas olha, eu estou pensando como é que eu vou conseguir o Grêmio, que dirá a comissão pró-Grêmio, que praticamente é um outro grupinho de alunos que vai acompanhar esses trabalhos. Gente, não der a comissão pró-Grêmio, não é por isso que não vai fazer eleição de Grêmio, né? Eu vou falar aqui o ideal. E lembra que eu falei no início, antes de começar? Lembrando que temos que pensar tudo para uma adaptação do momento de excepcionalidade. Então, existe aquilo que é ideal, né, que é o padrão que eu preciso compartilhar, e existe o fazer de vocês na escola respeitando a especificidade e o contexto da escola, né? Então, isso é importante. Olha, não consigo uma comissão pró-grêmio. Tudo bem, gente, né? Mas o importante é fazer o processo de eleição do Grêmio. Então, olha, tem que ter 6 membros, nossa, eu só consigo 3. Conseguiu 3, está ótimo. Né? Olha, precisava ter um representante de pais. Não tem? Não tem. Vamos trabalhar com a representação que a gente tiver. Então, vocês vão adaptando aí para a realidade de vocês, tá? Então, a passagem de mandato, que às vezes as escolas faziam, uma comemoração, eu me lembro de escolas fazendo o relato de que na hora de falar a chapa vencedora, reuniam todos os alunos no pátio, faziam aquela comemoração, a chapa que ganhou, é o ideal. Bom, temos, né, sempre tivemos o sistema de gestão dos grêmios estudantis na sede, sempre tivemos não, né, de uns anos para cá. Que foi criado recentemente, e, bom, esperamos, né, que até abril, que é o prazo, o mês previsto para o término do processo eleitoral, vocês já consigam inserir os dados, né, porque vocês têm que colocar lá no sistema de gestão dos grêmios estudantis os dados dos alunos da chapa eleita, né, anexar alguns documentos, é o que está previsto. Tá? Mas eu aguardo orientações da SEDUC, se de fato em abril vocês já terão acesso a esse sistema, mas até lá a gente recebe orientações específicas da SEDUC e eu devo passar para vocês, porque é muito importante esses dados estarem lá no sistema de gestão na sede, tá? É uma solicitação da secretaria que a gente tem que cumprir. E aí nós vamos para o calendário. Gente, como eu disse, todo ano a SEDUC nos dá a mesma orientação de não subverter a data de início e a data de término do processo eleitoral. Gente, o calendário que veio da SEDUC, ele veio mega enxuto. Era um processo assim, acho que de uns 20 dias.
E eu pensei, meu Deus, a gente está falando de um processo sério, né? Um processo de aprendizagem. Sempre batíamos na tecla com vocês até o 43º dia. E eu pensei, eles não vão nem ter como fazer um processo bacana desse jeito. Eu acho que é uma oportunidade tão bacana para o jovem e até para nós, né? Porque nesses anos acompanhando o Grêmio, quanta coisa que eu aprendi, né? Com vocês, com os estudantes, experiências vividas nos encontros de Grêmio, tanta coisa boa, né? Então, eu falei, gente, não posso deixar com 15 dias, 20, para fazer um processo sério, né? Um processo que começa lá quando vocês se organizam para conversar com os estudantes e explicar o que é ser gremista. Então, a primeira data mantive, que era o primeiro dia letivo. Por quê? Porque essa primeira data, e isso, graças a Deus, a SEDUC foi feliz na ideia, porque antes do primeiro dia já contava como o início do processo, mas no sentido de mão na massa, né? Que a gente não consegue no primeiro dia letivo. Então, eles colocaram esse primeiro dia até o final do ano como processo de difusão da cultura democrática e do protagonismo. Por quê? Porque isso a gente que está na escola sabe. Nós falamos sobre esse processo democrático e protagonismo o ano inteiro e de diversas formas, né? Tudo na escola, seja na gestão da sala de aula, seja como eu falei nos momentos de refeição, na participação em colegiados, eventos escolares, tudo temos embutido ali, né, esse processo democrático e do protagonismo. Então, isso é o percurso escolar do estudante, né, está embutido. Então, isso a SEDUC foi muito feliz em colocar, o primeiro dia fica para isso até o final do ano. Porque, claro, a gente vai conversar com os estudantes, explicar o que é protagonismo, o que é ser gremista, explicar que vai ter a eleição na escola, compartilhar, né, o edital de eleição. Temos prazo para isso. Mas o processo de democracia, de exercício democrático e de protagonismo, ele é o ano letivo todo, né? E o percurso todo do aluno, né, até o ensino médio lá, quando ele sai da escola, né, do ensino regular. E aí no dia 22, seria a escolha dos 2 representantes de sala, né? Então, aqui, gente, eu coloquei tal qual a SEDUC aponta, né? Orienta-se que seja um menino e uma menina, mas na verdade isso fica a critério de vocês, né? Eu penso, né? Estamos falando de exercício democrático, 2 estudantes, né? Porque na verdade quem vai escolher são os alunos, não somos nós. E aí a equipe gestora registra, né? É bom que vocês peçam à gestão um livro-ata específico do Grêmio, porque esse livro-ata vai ficar só para as coisinhas do Grêmio, né? Registrar a data da Assembleia, o que foi discutido, registrar a composição da comissão eleitoral, quem conseguir a Progrêmio registrar também ali, e aí vai registrar também as turminhas e os 2 representantes eleitos de cada turminha, tá? Então, peçam esse livrinho ata específico para o Grêmio, porque ele vai servir também para depois registrar a ata das reuniões do Grêmio eleito. Vocês precisarão ter um arquivo, né? Um arquivo, separa uma pastinha para vocês terem tudo o que for registro do processo com os grêmios, todas as etapas do processo eleitoral e depois das reuniõezinhas do Grêmio também, né? Arquivos digitais vocês precisarão ter. Então, aqui sugere-se de 22 a 26 para fazer isso. Eu preciso de mais tempo. Então, vocês só vão analisando as datas e vão articulando. Se vocês colocarem mais data para essa etapa, vocês tiram um pouquinho de outra. E assim vai, né? Vocês têm que ir jogando com as datas, que foi o que eu tive que fazer aqui, tá? Então, vocês vão articulando. Olha, aqui eu consigo em menos tempo. Nossa, ficou uma semana para fazer essa etapa. Essa etapa em 2 dias eu dou conta. Então, tira desse dia, joga para outro que vocês acham que precisam mais. Vão ter que ir fazendo essa jogada. Depois de 1 de março a 5 de março, a realização da Assembleia Geral com o Conselho de Representantes. Mas eu consigo fazer a Assembleia antes? Tudo bem, né? São sugestões de datas. E tentei colocar assim até prazos mais longos, né? Para ficar mais confortável. Quem consegue em menos vai fazendo esse jogo de tirar de lá e pôr cá,
tá? Depois de 8 de março a 12 de março, as reuniões da comissão eleitoral, que vai se reunir para definir o estatuto, apresentou o estatuto na Assembleia, gente, tá bom assim, muda alguma coisa, não sei o quê, depois a comissão se senta com vocês para, se preciso for, registrar as alterações no estatuto, tá? Então eu coloquei de 8 a 12, mas às vezes em um dia vocês conseguem fazer isso, em 2, né? Falo sentar virtualmente, né? E vão fazer o edital de eleição também, que vocês vão receber o modelo, mas vocês podem fazer o de vocês, como acharem melhor, tá? Então é uma conversinha com a comissão eleitoral. Olha, gente, tá bom assim, o edital, esse modelinho, vamos colocar as datas, né? Essa conversa com eles. E aí, lembrando sempre que a gente vai ter que adaptar, né? Nossa, mas no dia que eu pensei para conversar com a comissão eleitoral, olha, são 6, só 3 puderam. Paciência, se não puder marcar um outro dia em que possam estar todos, vai trabalhando com aquilo que for possível. Nesse momento, só consegue a participação de 3 dessa comissão eleitoral. Num outro momento, conseguem todos. Então, vocês vão ter que ir adaptando e lidando com as frustrações mesmo de estar nesse momento de excepcionalidade, né? De 15 de março a 19 de março, ficou o período para a comissão eleitoral dar publicidade ao edital, né? Olha, então nós vamos encaminhar o edital para todos os estudantes, né? Pelo canal em que o estudante envia as atividades para o professor, também vai ser enviado para eles o edital. Enfim, cada escola vai se organizar dentro das suas possibilidades para divulgar esse cronograma, né? Todos precisam saber que está acontecendo a eleição na escola. Eu me lembro que anos atrás, né, anterior à pandemia, que esse ano estamos falando do ideal que talvez nós não consigamos, né? Mas em períodos fora de excepcionalidade, eu me lembro que numa pesquisa em que foi solicitado aos estudantes, né, responder se a escola tinha grêmio, eles não sabiam, né? Isso a gente tem que evitar. Ah, mas como que eu vou conseguir que todos saibam? Nós vamos fazer esforços para, né? Bom, e aí, então, torna público esse edital dentro desse prazo, né? E aí, dentro desse prazo, vocês podem reforçar com os estudantes, né, o que é um grêmio, o que um grêmio faz, por que é importante ter um grêmio. Vocês podem organizar um materialzinho virtual bem simples para ter essa conversa com eles. Podem pedir, né, conversar com a gestão. Será que os professores poderiam dar essa ajuda, conversar nas aulas deles? Olha, vai ter a eleição aqui na escola. Encaminhamos o edital para vocês verem, a eleição vai ser tal dia, ser grêmio é ser um jovem atuante, explicar novamente o que é protagonismo, porque a gente não pode pensar assim só no aluno que quer ser gremista, mas a gente tem que plantar a semente de alunos que futuramente podem querer, né? E quanto mais a gente explicar para eles a importância do grêmio, mais a gente planta essa semente para ter grêmios no futuro, né? E aí, de 22 de março a 26 de março, vocês recebem as inscrições das chapas, no formato aí na ferramenta que vocês organizarem. Posso depois até pedir para o Carlos Magno sugestões, né? Para a gente também oferecer aí sugestões para vocês fazerem isso. E aí é importante vocês definirem a data e o horário para receber essas inscrições, né? Nossa, mas preciso fazer isso? Nós estamos falando de um exercício de aprendizagem, de processo de transparência, né? Então, é importante os jovens saberem que a gente tem que cumprir. É igual a entrega de atividade para o professor. O professor propôs um trabalho para entregar até a data X, ele não vai receber uma semana depois, né? Lidar com o bom senso, né? Estamos num período de excepcionalidade,
Os jovens vão compartilhando as dificuldades deles conosco, a gente tem que ser sensível a isso, né? O edital de eleição, de repente, pode até prever isso. Casos de excepcionalidade serão estudados e definidos pela comissão, tá? Porque, de repente, o aluno queria muito, né? A chapa queria muito, o aluno responsável por fazer isso teve alguma situação grave, específica, alguma dificuldade, às vezes até de clima familiar, né? Uma situação toda atípica que estamos vivendo. Então, não é por isso que a chapa não vai se inscrever, né? Então, a gente tem que balizar isso. É o bom senso mesmo, né? Não tem como definir isso assim secamente. Vocês vão precisar ir analisando casos e casos, né? Tem o jovem, a chapa que não vai se inscrever porque comeu bola, porque esqueceu mesmo, tem aquela que todo um contingente de situações que vai determinar. Então, já pensem, né, o edital prever essas situações assim, né, de tolerância, porque tem casos e casos. Aí, previmos 29 de março a 9 de abril, as campanhas para defender as propostas. Aí vamos pensar, né, virtualmente, como que essas chapas podem se apresentar, que não dá para ser mais presencial, né? Então vão fazer vídeos de 15 minutinhos de duração, 5, né? Vários videozinhos, o que eles falem um pouquinho, enfim, vocês vão organizar aí dentro da realidade de vocês isso. E aí as eleições acontecem em todos os períodos da escola, né? Um dia, né, em geral, é o previsto, a apuração sempre acontece no dia seguinte, e então vai na sequência, né? Um dia eleição, um dia apuração, no outro dia a divulgação. E aí, caso vocês tenham algum problema, não consiga fazer eleição, estamos falando de um momento de mega excepcionalidade, aí vocês preveem 6 dias para refazer o processo, ou atrasou alguma coisa, né? Aí ganha dias a mais aí. Então, esse calendário, como eu disse, foi mega adaptado para vocês terem um tempo maior aí, próximo do tempo original, né? Que se não fosse a excepcionalidade, nós teríamos para fazer o processo eleitoral. Porque menos do que isso, eu acho que aí piorou, que é complicadíssimo, a gente não consegue. Então, aqui nesse calendário, vocês podem ir movimentando datas, né? Só pedimos que mantenham a data final. Então, vocês podem ir jogando dias para mais ou para menos dentro de cada etapa, tá? O importante de cada etapa é direcionar o trabalho para vocês não se perderem, né? Então, é apontar para uma sequência de coisas que têm que ser feitas. E aí, dentro da excepcionalidade, nós vamos pensar o melhor modo possível para garantir que a gente ensine, né? Que haja aprendizagem para o estudante, né? Que ele desenvolva aí nesse processo habilidades de trabalhar junto, de respeitar a opinião do outro, de seguir, né, prazos, de estabelecer diálogo com a gestão da escola, de planejar e compartilhar o planejado, porque nessas etapas vocês percebem que estão embutidos todos esses movimentos, isso a gente tem que garantir. Então, assim, as questões padronizadas, elas devem ser passadas e estão sendo passadas, mas sem perder a essência, que é desenvolver essas aprendizagens, vocês podem se organizar dentro da realidade de vocês e daquilo que no momento é possível fazer. O que não pode é conduzir o processo de uma maneira que esse aprendizado não aconteça, né? Que o estudante não tenha essa oportunidade de movimento de corresponsabilidade, né? De movimento de sonhar, de se ver à frente, de ter voz e vez. Essa essência a gente não pode perder, né? Dentro disso que a gente não pode perder de vista, a gente senta com a equipe e fala, tá bom, nossa escola está trabalhando nessas condições X. Como nós podemos desenvolver isso? Cumprindo protocolos de segurança,
mas garantindo que os estudantes tenham um aproveitamento. Porque se a gente perder a essência do aprendizado, a gente só vai ter trabalho à toa com essa eleição, né? Então, isso é importante garantir. E aí, cada um, dentro das suas especificidades, vai organizar. E eu insisto, não pode ser um trabalho solitário. Ser um articulador do Grêmio não é ser aquele que vai cuidar do Grêmio sozinho. E isso eu faço questão de falar e peço que vocês compartilhem com a equipe gestora da escola. Olha, a supervisora falou que é um trabalho em conjunto, então que eu deveria compartilhar com vocês gestão e sentarmos juntos, pensarmos como fazer, com as adaptações necessárias e pedindo apoio dos outros membros dessa equipe. Isso é muito importante vocês de cara, né, compartilharem lá com a gestão da escola, porque é um movimento da escola, não dá para ser um movimento do articulador do Grêmio. A gente sabe que isso é muito difícil, por isso que eu falo, porque a gente tem lá relatos de anos anteriores de articulador arrancando os cabelos porque era solitário para fazer tudo e aí se torna um peso, né? Até porque nós estamos vivendo esse momento específico que é tão difícil decidir tudo sozinho, né? Mais do que já sempre foi. Então, é preciso ser coletivo, né? Senão, como é que a gente vai plantar nos alunos esse movimento coletivo se a gente não consegue ter entre nós equipe de trabalho? Então, após essa reunião, é importante vocês pedirem, né, um momento com a gestão da escola para passar exatamente isso. Olha, então tem uma agenda aí que precisamos desenvolver em relação à eleição do Grêmio e precisamos pensar juntos como fazer isso. Né, mantendo todos em segurança, fazendo o possível, né, para que o maior número de estudantes participem de cada etapa, tá? Aqui a gente tem por função profissional passar o ideal, mas claro que a gente tem o bom senso de saber que falar no ideal nesse momento, em que nenhum de nós estamos vivendo uma vida ideal, porque estamos sobrevivendo, né? A vida é outro lance, né? A vida é você sair com seu rosto livre, é você ir e vir para onde você quer, você abraçar, tocar as pessoas. Nós não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Então, seria insano esperar que agora nós tivéssemos o ideal num processo de Grêmio. Não será, né? Vamos sentar e cooperativamente discutir como fazer o melhor para que seja aprendizado de qualidade para os estudantes dentro daquilo que nós temos agora, tá? E aí é esse convite que fica a vocês. Sigo, como sempre, à disposição. O Carlos Magno, devido a essa demanda toda, né? Agora, originalmente, não está no Grêmio, mas está, porque eu não dou sossego para ele, né? Um grande apoio sempre que foi e que eu penso que seguirá sendo aí para mim. Então, o que vocês precisarem, a gente vai conversando, né? Temos esse grupo do Classroom que o Carlos passou para vocês. Então, periodicamente eu verifico, vocês podem colocar as dúvidas ali, e aí vou respondendo, né? É importante a gente manter esse canal de comunicação. Vou solicitar ao Carlos Magno, né, que tem essa expertise em tecnologia, sugestões, né, de ferramentas virtuais que podemos usar nesse processo. Sei que tem escolas que mesmo antes da pandemia já faziam esse movimento com ferramentas tecnológicas, então aqueles que tiverem também podem compartilhar lá no Classroom e vamos caminhando juntos, né, para que esse processo seja, dentro dessa situação que estamos vivendo, o melhor possível, né? Seja um processo de aprendizado. Não será o ideal, mas que consigamos aí fazer isso para ser bem bacana para os estudantes, né? Para ser um movimento aí de aprendizagem bem legal. Eu havia pensado um vídeo de encerramento, mas não vou compartilhar, né, porque sei que o vídeo e o áudio não ficaram bacana, mas todo o material vai ser encaminhado para vocês. Os modelos de documento, eles foram todos enviados pela SEDUC e vamos compartilhar com vocês. Talvez ele já tenha, eu até tenha compartilhado ano passado, porque a secretaria mandou a primeira vez em dezembro, com o calendário original.
e eu tinha por obrigação encaminhar as escolas e acredito que as escolas receberam. Então, vou reenviar com os documentos da secretaria. A sugestão de calendário é essa, né, que eu apresentei. Vocês vão receber também esse PPT. E aquilo que nós fomos agregando de materiais, a gente vai compartilhando, e vocês também, né? Aquilo que vocês achem bacana, pertinente a esse processo eleitoral, compartilhem também conosco, né? Eu queria agradecer bastante a presença de vocês e terem aceitado esse desafio, porque já era desafio antes, né? Ser responsável por Grêmio, Vlad, Neidinha, os veteranos aí sabem, né, do que eu estou falando. É difícil. Esse ano mais ainda, né? Mas quando a gente vai com vontade, a gente vai suplantando os obstáculos e mesmo que não seja ideal, a gente consegue ter um bom resultado, né? Então eu quero agradecer vocês que aceitaram esse desafio. Vamos caminhar juntos nesse Grêmio em 2021. Eu me articularei com a Eliana e com o Carlos, que eu não largo, para a gente pensar a agenda de encontros, né? Com mensais de orientações, para a gente ir afinando aí os próximos passos, porque depois da eleição aí vem outro processo, né? Como dentro dessa excepcionalidade atuar como um jovem gremista. Também vai ser um desafio para esse Grêmio, né? Então a gente vai se organizar para fazer esse acompanhamento. Também é um desafio para nós, né? Vocês viram hoje, né, as condições tecnológicas como são complicadas, então para a gente também é um desafio em todos os sentidos, mas a gente vai caminhando juntos. Agradeço mais uma vez o Carlos Magno, ele está com uma demanda extrema e eu ontem mesmo já estava, por favor, Carlos, me ajude, e ele se predispôs aí, né, tantas coisas ao mesmo tempo, mas ele mais uma vez à disposição aí. É um parceiro que, apesar dessa correria toda, espero que, na medida do possível, esteja conosco. Temos um histórico aí, né, de compartilhamento de processos com vocês que eu acho que é muito bacana, né? Eu acho que o diálogo entre vocês é importante também, porque quem é veterano, já faz anos que está à frente do Grêmio, tem muita expertise para passar, né? Nós aprendemos muito com esse pessoal da escola também. E então essa troca entre vocês também é importante, seja de material ou seja até de construto de experiência, né? Lá no Classroom quer fazer um relato, no WhatsApp quer colocar, olha gente, estou lidando na minha escola desse jeito. Compartilhe, né? Isso que vai nos fortalecer e ir se ajudando mesmo, um compartilhando com o outro aí as soluções que encontrar. Para todo mundo é a primeira vez, né? Desse jeito como será, mas a gente quer se esforçar para ao menos ser um processo, né? O que o ano passado não teve como. Então a gente gostaria muito que pelo menos esse ano o estudante pudesse, né? Apesar das restrições, viver essa experiência, né? Então, o próprio formato da reunião não é do jeito que a gente gosta, né? Veteranos aí sabem que eu e o Carlos, a gente sempre teve o cuidado de fazer um bloco da parte teórica, porque a gente tinha que explicar coisas, mas sempre uma parte prática com vocês. E é até meio estranho, né? Estar o tempo inteiro só falando aqui e nem ver os rostos de vocês, porque estou projetando. Então, agradeço, que eu sei que não é fácil ficar aí um período longo, né, ouvindo, e agradeço a paciência de vocês, e vamos conversando. Vocês sabem que vocês têm a liberdade para me acessar, né, o pessoal todo tem meu número, e também está lá no nosso grupo WhatsApp, e nós vamos conversando e vamos juntos, né, construindo esse processo novo. Então, gente, mãos à obra, uma obra que é bem robusta aí, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir juntos, tá?